Poucas coisas entristeciam mais o coração chagado de Padre Pio do que ver um casamento que se fechava voluntariamente à vida, pois ele sabia, por revelação divina, o preço terrível que seria cobrado quando o inverno da existência chegasse. Há um segredo doloroso sobre a velhice daqueles que dizem não aos filhos, uma angústia que transcende a matéria e toca o destino da própria alma, algo que a modernidade tenta disfarçar, mas que o santo de Pietrelcina denunciava com severidade e amor. O que acontece nos últimos dias dessas pessoas não é apenas um abandono humano, é um deserto espiritual assustador que você precisa compreender agora, antes que seja tarde demais para reparar os erros. O que vamos revelar neste vídeo é uma advertência séria, talvez a mensagem mais importante que você ouvirá este ano. Por isso, peço encarecidamente que pause suas atividades, respire fundo e abra seus ouvidos espirituais. Este conhecimento é sagrado e exige respeito. Antes de iniciarmos, demonstre sua abertura à vontade divina, deixando o seu like e escrevendo nos comentários a prece sagrada. Família, rogai por nós, para que a graça de Deus proteja o seu lar. Padre Pio recebia casais jovens em San Giovanni Rotondo, e quando percebia neles aquela mentalidade moderna de evitar filhos por egoísmo, sua voz tremia. Ele não os condenava com dureza, mas os advertia como quem vê o futuro. Ele dizia: meus filhos, vocês não sabem o que estão fazendo. Estão fechando a porta da casa para aqueles que Deus quer enviar. E quando o cabelo embranquecer e as forças faltarem, vocês vão chorar lágrimas amargas por essa recusa. Testemunhas contam que ele chorava ao ver essa rejeição da vida, porque, através de suas visões místicas, ele enxergava o fim trágico que esperava esses corações fechados. Imagine agora uma cena que se repete em milhares de lares pelo mundo. Um apartamento silencioso, decorado com móveis caros, viagens emolduradas nas paredes, uma vida inteira dedicada ao conforto e à liberdade pessoal. Mas o idoso sentado na poltrona olha ao redor e sente um vazio que nenhum dinheiro pode preencher. Não há vozes de filhos ao telefone. Não há netos correndo pela sala. Não há quem venha visitá-lo aos domingos. Ele tem tudo, mas está completamente só. Ou pense naquela mulher de 70 anos, internada no hospital, cercada apenas de enfermeiras profissionais que cuidam dela por dever, não por amor. Ela teve uma carreira brilhante, viajou o mundo, viveu todas as experiências que quis, mas agora, diante da proximidade da morte, uma pergunta não sai da mente. Para quem eu vivi? Quem vai lembrar de mim quando eu partir? Quem vai rezar pela minha alma? O mundo moderno vende a ideia de que filhos são um peso, um obstáculo à realização pessoal, uma escolha que pode ser descartada sem consequências. Mas Padre Pio sabia a verdade que a sociedade esconde. Há um preço espiritual altíssimo a ser pago. E esse preço se manifesta com força total justamente quando a pessoa já não tem mais forças para corrigi-lo, quando a velhice chega e a morte se aproxima. Escute bem o que vou revelar agora. Existem 7 segredos espirituais, 7 realidades ocultas que se manifestam na velhice daqueles que voluntariamente recusaram a bênção dos filhos. São verdades que Padre Pio conhecia profundamente e que ele compartilhava apenas com aqueles que tinham coragem de ouvir. Cada segredo é uma porta que se abre para mostrar o que acontece quando dizemos não ao plano de Deus para a família. O primeiro segredo você vai descobrir já, mas preciso te avisar. Os 2 últimos segredos são tão fortes, tão profundos, que podem mudar completamente sua forma de ver a vida e a morte. Por isso, você precisa ficar até o final, porque só quem ouve tudo vai compreender a gravidade do que está em jogo e a misericórdia que Deus ainda oferece. O primeiro segredo é este: a herança interrompida. Quando você abre a Bíblia no Salmo 127, você encontra estas palavras sagradas: os filhos são herança do Senhor, recompensa que Ele dá.
Como flechas na mão do guerreiro são os filhos da juventude. Feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Repare bem. Filhos são herança, são flechas de proteção, são felicidade. Mas o que acontece quando alguém rejeita essa herança? Quando diz não a essas flechas que Deus quer colocar nas suas mãos? Padre Pio explicava que essa pessoa está, na verdade, desarmando a própria velhice. Está ficando vulnerável para a batalha final da vida. Porque quando o corpo enfraquece, quando a mente falha, quando a morte se aproxima, são justamente os filhos que Deus usa como instrumentos de amparo, de oração, de consolo. Havia um casal em Belo Horizonte, vou chamá-los de Roberto e Cláudia. Nos anos 80, eles eram o modelo do sucesso moderno. Ambos médicos, casa própria, viagens constantes, total liberdade. Quando perguntavam sobre filhos, eles respondiam com orgulho: "Não, decidimos não ter. Queremos aproveitar a vida." E aproveitaram. Durante 40 anos viveram exatamente como planejaram. Mas em 2020, Roberto teve um derrame. Cláudia, já com 72 anos, tentou cuidar dele sozinha, mas não conseguia. Eles contrataram cuidadores, mas era apenas trabalho mecânico, sem afeto. Roberto, paralisado na cama, chorava todas as noites. Cláudia, esgotada também. Numa visita ao médico, ela desabou. "Doutor, nós fomos tão tolos. Trocamos filhos por viagens. E agora, quando mais precisamos de amor verdadeiro, só temos empregados pagos ao nosso redor." O médico era católico e conhecia os ensinamentos de Padre Pio. Ele disse a ela: "Minha senhora, ainda há tempo de reparar. Comece a rezar, a pedir perdão, a ajudar famílias com crianças. Transforme esses últimos anos numa oferta de amor." Cláudia começou a fazer isso, mas as lágrimas de arrependimento não paravam. Ela havia compreendido tarde demais que tinha trocado a herança de Deus por uma liberdade que agora se transformava em prisão. Este é o primeiro segredo, mas o segundo é ainda mais doloroso. Você está preparado para ouvir? O segundo segredo é a solidão espiritual, o deserto interior. Não estou falando apenas de estar fisicamente sozinho. Estou falando de algo muito mais profundo e terrível. Quando uma pessoa envelhece sem filhos por escolha egoísta, ela também envelhece sem aquelas vozes que deveriam estar rezando por ela, sem aquelas almas que carregariam seu nome diante de Deus. Pense nisso. Quando você está doente, acamado, sem forças para orar, quem intercede por você? Quando você morre, quem manda celebrar missas pela sua alma? Quando você está no purgatório precisando desesperadamente de oração, quem se lembra de você na terra? Se você recusou gerar vida, você também recusou gerar intercessores, e isso cria um vazio espiritual assustador. Padre Pio via isso claramente. Ele contava que muitas almas do purgatório que apareciam para ele eram de pessoas que não tinham ninguém rezando por elas. Haviam vivido para si mesmas, fechadas ao dom da vida, e agora pagavam o preço no mundo espiritual. Elas suplicavam ao padre: "Reze por mim, porque não tenho filhos que o façam. Não tenho netos que ofereçam missas. Estou esquecido por todos." Há uma diferença brutal entre o idoso cercado de uma família numerosa, mesmo pobre, e o idoso rico, mas sem filhos. O primeiro, mesmo doente, está envolto em oração. Os filhos fazem vigílias, rezam o terço ao lado da cama, pedem aos santos que o protejam. Quando ele morre, a casa se enche de pessoas que o amam, que choram por ele, que oferecem missas, que mantêm viva sua memória diante de Deus. O segundo, por mais dinheiro que tenha, morre cercado de silêncio espiritual. O funeral é protocolar, frio. Depois do enterro, seu nome some rapidamente da memória dos vivos, e sua alma no purgatório grita sem ser ouvida, porque não construiu aqui na terra a rede de amor e oração que agora precisaria desesperadamente. Este segundo segredo deveria fazer você tremer.
Mas continue ouvindo, porque preciso que você entenda a dimensão completa do que está em jogo. O terceiro segredo é a voz da consciência e o arrependimento tardio. Padre Pio ensinava que na velhice, quando as distrações do mundo perdem força e a morte se aproxima, a consciência fala mais alto. E para aqueles que fecharam o coração à vida, essa voz da consciência se torna um tormento quase insuportável. Decisões que pareciam tão modernas, tão libertadoras na juventude, de repente se revelam pelo que realmente eram: egoísmo disfarçado de autonomia. A Igreja sempre ensinou, como recordou o Papa Paulo VI na encíclica Humanae Vitae, que o amor conjugal e a abertura à vida são inseparáveis. Quando um casal conscientemente quebra essa união, quando usa métodos ilícitos para esterilizar o próprio amor, quando trata a fertilidade como se fosse uma doença a ser combatida, está violando o plano de Deus. E essa violação gera feridas espirituais profundas. Em Curitiba havia uma senhora chamada Beatriz. Ela tinha 83 anos e estava num lar de idosos. Uma jovem voluntária católica ia lá semanalmente levar comunhão. Beatriz sempre recusava, dizendo que não acreditava mais em nada. Mas um dia, a voluntária a encontrou chorando descontroladamente. Ela perguntou o que havia acontecido. Beatriz respondeu entre soluços: "Eu passei a vida inteira evitando filhos, fazendo abortos, dizendo que meu corpo era meu. E agora, aqui sozinha, esperando a morte, eu entendo que joguei fora a única coisa que importava. Onde estão os filhos que eu deveria ter tido? Quem vai me receber quando eu morrer? Tenho medo, tanto medo de encontrar Deus." A voluntária tentou consolá-la, falou da misericórdia divina, da possibilidade de arrependimento verdadeiro. Beatriz quis se confessar, mas as lágrimas não paravam. Ela havia carregado aquele peso escondido por décadas, mas agora, diante da eternidade, o peso esmagava sua alma. Ela se confessou, recebeu a absolvição, mas dizia: "Se eu pudesse voltar no tempo, teria dito sim a cada filho que Deus quis me dar. Trocaram o céu pela terra, e agora vejo que a terra passa e só o céu permanece." Agora, talvez você esteja sentindo um aperto no coração. Talvez reconheça algo em sua própria vida. Talvez conheça alguém que precisa ouvir isso. Se este vídeo está tocando sua alma, se você percebe que Deus está te chamando para uma conversão, escreva agora nos comentários: "Sagrada Família, curai a esterilidade do meu coração." E compartilhe este vídeo, porque milhares de casais jovens estão sendo enganados pela cultura da morte e precisam desta advertência antes que seja tarde. Mas antes de revelar o quarto segredo, você precisa entender o que a Bíblia diz sobre tudo isso. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus dá à humanidade o primeiro mandamento: "Sede fecundos e multiplicai-vos." Repare que não é uma sugestão, é um mandamento. Deus nos criou para participar com Ele da obra da criação. Gerar vida é sagrado, é divino, é o modo como colaboramos com o Criador. No Salmo 128, versículos 3 e 4, está escrito: "Tua esposa será como videira fecunda no interior de tua casa, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor." Veja a imagem. A mesa cercada de filhos é sinal de bênção. A casa cheia de vida é manifestação do favor divino. Claro que nem todos os casais podem ter filhos. A infertilidade involuntária é uma cruz dolorosa que muitos carregam, e Deus não pune ninguém por isso. Mas é completamente diferente quando um casal, podendo gerar vida, escolhe fechar-se voluntariamente por egoísmo, por medo, por apego aos bens materiais. Essa recusa, consciente da bênção divina, tem consequências que se manifestam especialmente no outono e no inverno da vida. O quarto segredo é este: a missão não cumprida e a esterilidade espiritual.
No plano de Deus, ter filhos não é apenas uma questão biológica. É uma missão espiritual altíssima. Educar filhos para o céu, formar almas imortais, transmitir a fé de geração em geração é uma das maiores vocações que existe. Quando alguém rejeita essa missão, quando enterra esse talento por medo ou egoísmo, chega ao fim da vida com aquela sensação terrível descrita na parábola dos talentos. O servo que recebeu um talento e o enterrou. E o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso. A esterilidade aqui não é só física. É uma esterilidade de amor, de doação, de fecundidade espiritual. Mas atenção! Existem casais que, mesmo sem filhos biológicos, escolheram ser fecundos de outras formas. Adotaram crianças abandonadas, ajudaram sobrinhos órfãos, tornaram-se pais e mães espirituais de muitos. Esses não vivem a esterilidade egoísta, vivem uma fecundidade generosa que Deus abençoa abundantemente. O problema é quando alguém se fecha radicalmente a qualquer forma de gerar vida. Quando vive apenas para si, para o próprio prazer, para os próprios projetos. Padre Pio dizia que essas pessoas chegam ao final da jornada com as mãos vazias diante de Deus. E essa sensação de vazio, de missão não cumprida, é um sofrimento indescritível na hora da morte. Mas agora preciso fazer uma distinção muito importante, porque sei que muitos de vocês estão se perguntando: e eu, onde me encaixo nisso? Como saber se estou sendo julgado injustamente ou se realmente preciso me arrepender? Ouça com atenção. Existem 3 situações espirituais diferentes. A primeira: casais que desejaram filhos de coração, mas não puderam ter por razões médicas. Esses não estão sendo acusados aqui. Sua cruz é real, sua dor é legítima, e Deus vê o desejo sincero do coração. Para eles, a infertilidade é uma forma de purificação e santificação, não um castigo. A segunda situação: casais que, por ignorância genuína, caíram em pecados contra a abertura à vida. Talvez não tivessem formação adequada, talvez tenham seguido conselhos errados de médicos ou até de padres mal formados. Para esses, há misericórdia abundante se houver arrependimento verdadeiro e busca de reconciliação com Deus através dos sacramentos. A terceira situação: casais que, com plena consciência e liberdade, disseram não a Deus, que conheciam o ensinamento da Igreja, que sabiam que estavam fechando a porta à vida, mas escolheram o egoísmo mesmo assim. Esses são os que correm maior risco espiritual e precisam urgentemente de conversão profunda antes que a morte chegue. Como discernir em qual categoria você está? Examine sua intenção do coração. Você realmente queria filhos, mas não pôde? Você agiu por ignorância e agora reconhece o erro? Ou você conscientemente rejeitou o plano de Deus por amor a si mesmo? A resposta a essas perguntas vai determinar o que você precisa fazer agora. Mas aqui está a boa notícia. O quinto segredo que traz esperança: a misericórdia que ainda visita a velhice. Padre Pio repetia constantemente que Deus nunca desiste de ninguém enquanto há vida. Mesmo quem viveu de forma egoísta, mesmo quem cometeu pecados graves contra a vida, ainda pode receber oportunidades derradeiras de conversão. Há idosos que, já com 80, 90 anos, recebem uma graça especial. Um neto espiritual que aparece do nada. Um sacerdote que bate a porta no momento certo. Uma enfermidade que, em vez de endurecer o coração, o desperta para a verdade. Uma devoção à Sagrada Família que nasce tardiamente, mas com força transformadora. Conheci a história de um senhor em Porto Alegre chamado Antônio. Ele havia passado a vida inteira como empresário bem-sucedido, casado, mas sem filhos por escolha própria. Aos 85 anos, já muito doente, ele começou a ter pesadelos terríveis todas as noites. Sonhava que estava diante de um tribunal e uma voz perguntava:
Onde estão os filhos que eu te confiei? O que você fez com a bênção que te ofereci? Ele acordava em pânico. Procurou um padre e pela primeira vez em 60 anos se confessou verdadeiramente. Chorou tanto que mal conseguia falar. O padre lhe deu uma orientação. Comece a rezar todos os dias pelos filhos que você não teve, pelas crianças abandonadas, pelas famílias feridas. Ofereça seus sofrimentos como reparação. Antônio fez isso. Nos últimos 6 meses de vida, ele se tornou um intercessor poderoso. Adotou espiritualmente crianças de um orfanato, rezava o terço por elas, mandava doações anônimas. Quando morreu, tinha paz no rosto. A enfermeira que estava com ele disse que, antes de morrer, ele sussurrou: Senhor, agora eu entendo. Perdoa-me e recebe-me. E expirou tranquilo. Esta é a misericórdia de Deus. Mesmo na hora 1/10, ele ainda aceita o trabalhador. Mas não presuma dessa misericórdia. Não espere a velhice para se converter. Faça isso agora, enquanto tem forças, enquanto pode reparar, enquanto pode mudar de vida concretamente. Se você chegou até aqui e reconhece que precisa mudar algo na sua vida, escreva agora nos comentários: Jesus, eu confio em vossa misericórdia, mas quero mudar agora. E se você já é pai ou mãe, agradeça pelos seus filhos. Se você tem medo de tê-los, peça coragem. E compartilhe este vídeo com casais jovens, porque isso é uma obra de misericórdia espiritual, salvar almas do engano. Agora, deixe eu te dar orientações práticas muito concretas, porque não adianta apenas saber a verdade, você precisa vivê-la. Antes de tomar grandes decisões sobre casamento e família, prepare-se espiritualmente. Viva uma vida de confissão frequente. Vá à adoração ao Santíssimo. Ore em casal se já for casado. Medite sobre os documentos da Igreja que falam da abertura à vida. Pratique jejum pedindo clareza vocacional. Consagre sua família à Sagrada Família. Busque orientação com sacerdotes que sejam fiéis ao magistério da Igreja, não aqueles que repetem as mentiras da cultura moderna. Durante a vida conjugal, acolha cada filho como dom de Deus, não como acidente ou problema. Discirna com responsabilidade e generosidade o espaçamento dos nascimentos, mas sempre usando métodos lícitos, nunca contraceptivos que fecham radicalmente a porta à vida. Transforme sua casa num pequeno santuário onde a fé é transmitida, onde as crianças aprendem a rezar, onde Deus é o centro. E na velhice, mesmo se você não teve filhos, abrace uma fecundidade espiritual intensa. Transforme suas dores físicas em oferta pelas crianças do mundo. Reze o terço em família ou com amigos. Peça missas pelos seus próprios erros contra a vida. Ajude financeiramente ou como voluntário em obras que amparam mães em dificuldade, casas de acolhida para grávidas, creches para pobres. Torne-se intercessor poderosíssimo pelas famílias. Se você reconhece que errou gravemente, faça uma confissão geral com um bom sacerdote. Anote num diário espiritual as luzes que Deus te deu. Assuma resoluções concretas e cumpra-as. Ofereça conscientemente todo o seu sofrimento pela reparação dos pecados contra a vida, seus e dos outros. E decida morrer em paz, confiando no coração misericordioso de Jesus e na intercessão da Virgem Mãe. Mas agora chegou o momento de revelar o 6º e o 7º segredos, os mais fortes de todos. Prepare seu coração, porque o que vem agora vai definir a forma como você vê a vida e a morte para sempre. O 6º segredo é este: o encontro definitivo com Deus e o peso do amor. Na hora da morte, quando sua alma se separar do corpo, você não será julgado pelos critérios de sucesso do mundo. Não importará quantos diplomas você teve, quanto dinheiro acumulou, quantos países visitou. Você será julgado pelo amor. E entre esses amores está a abertura ou recusa em participar com Deus da obra da criação e da salvação. Padre Pio tinha uma frase terrível:
No juízo particular, cada não que você deu a Deus terá que ser justificado diante do olhar de Cristo. Imagine isso. Você, diante de Jesus crucificado, tendo que explicar por que fechou o coração à vida que ele queria confiar a você. Por que preferiu a liberdade egoísta ao sacrifício do amor? Por que tratou a fertilidade como inimiga quando Deus a criou como bênção? Se você morrer impenitente, endurecido nessa recusa, esse não se tornará eterno. Será uma das acusações mais pesadas no tribunal divino. Mas se você se arrependeu verdadeiramente, se buscou reparar, se chorou suas faltas e confiou na misericórdia, você encontrará um juiz que é também pai. Um pai que conhece a fraqueza humana, que perdoa 70 vezes 7, que transforma até os maiores pecadores em santos. E aqui está o sétimo e último segredo, o mais importante de todos. O inverno da existência pode ser luminoso ou gelado, e você decide agora qual será o seu. Se você acolhe a vontade de Deus sobre a família, se diz sim à vida mesmo com medo, se confia na providência, sua velhice será aquecida por filhos, netos, filhos espirituais, orações, amor verdadeiro. Mesmo que haja sofrimento físico, haverá paz na alma. Mas se você insiste no egoísmo, se fecha o coração, se rejeita o dom da vida, seu inverno será um deserto gelado. Solidão física e espiritual. Arrependimento tardio. Medo da morte. Angústia diante da eternidade. E mesmo que você se arrependa no fim, terá perdido tantas graças, tantas alegrias, tantas bênçãos que poderiam ter sido suas. Padre Pio chorava por essas almas porque as amava. Ele não queria condená-las, queria salvá-las. E hoje, através deste vídeo, ele continua gritando do céu. Acordem, abram os olhos, digam sim à vida enquanto há tempo. Agora vamos fazer juntos uma grande oração, uma oração de cura, de perdão, de consagração. Coloque a mão no coração e reze comigo. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me coloco diante de vós com humildade e verdade. Reconheço que muitas vezes fechei meu coração à vossa vontade sobre a vida e a família. Perdoai-me pelos nãos que dei, pela recusa em acolher os filhos que vós querieis me confiar, pelo egoísmo que disfarcei de liberdade. Curai as feridas da minha sexualidade, da minha visão sobre a maternidade e a paternidade. Se cometi pecados graves contra a vida, eu me arrependo de todo o coração e peço a graça da confissão sincera. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, eu consagro a vós minha família, meu casamento, minha velhice, minha morte. Protegei-me da solidão espiritual. Dai-me a graça de ser fecundo, seja biologicamente, seja espiritualmente. Que eu nunca chegue ao fim da vida com as mãos vazias. Que minha velhice seja aquecida pelo amor verdadeiro e não pelo frio do egoísmo. Virgem Maria, Mãe da vida, rogai por mim. São José, protetor das famílias, rogai por mim. Padre Pio, que conhecestes os segredos da eternidade, rogai por mim. Que eu tenha coragem de dizer sim a Deus agora, enquanto há tempo, para que meu inverno seja luminoso e minha eternidade seja de amor infinito. Amém. Se esta mensagem transformou algo em você, deixe seu testemunho nos comentários. Compartilhe com quem você ama. E lembre-se, o tempo é agora. A graça está disponível. A misericórdia espera. Mas a decisão é sua. Escolha a vida. Escolha o amor, escolha Deus, porque só assim você chegará ao fim dos seus dias em paz, pronto para a eternidade que não acaba jamais.